Seja bem-vindo ao canal Tá Hypado. Nem sempre é fácil escolher entre dois filmes qual é o melhor, mas há critérios que podemos usar como base para chegar a uma escolha, como melhor direção, melhor roteiro, melhor fotografia, melhor efeitos visuais, melhor trilha sonora, melhor ator e etc. Então resolvi criar um quadro aqui no canal para que possamos analisar e comparar friamente alguns filmes, seguindo esses critérios que citei anteriormente, e ao final do vídeo você pode escolher o melhor. O duelo cinematográfico de hoje será entre o filme A Origem de 2010, que teve um orçamento de 169 milhões de dólares, versus Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças de 2004, que teve um orçamento de 20 milhões de dólares. Vamos começar com a categoria Melhor Roteiro. A Origem. Don Colby, juntamente com seu organizador e braço direito Arthur, estão em uma missão de invasão da mente do poderoso empresário japonês Saito, usando uma técnica de espionagem industrial através dos sonhos. A dor é sentida nos sonhos, porém a morte leva a pessoa a acordar. Colby carrega consigo um totem em forma de peão, que originalmente pertencia à sua falecida esposa Mal. Para determinar se ele está sonhando ou não, a extração falha devido à intervenção de Mal, cujas lembranças assombram a mente de Colby e sabotam as missões. Saito revela que ele estava na verdade fazendo um teste para saber se a equipe tinha capacidade de fazer uma inserção, ou seja, usar os sonhos de uma pessoa para implantar a origem de uma ideia. Em troca, ele promete livrar todas as acusações de assassinatos contra Colby, se a missão for bem sucedida, para que ele possa rever seus filhos nos Estados Unidos. O alvo de Saito é Robert Fisher, filho de seu inimigo empresarial. O objetivo é convencer Fisher a dividir o império do pai após a sua morte. Colby recruta Hermes, um falsificador capaz de mudar a aparência física dentro dos sonhos, e o Sulf, um químico que formula sedativos, e Ariadne, uma estudante que ele e Arthur treinaram para criar os cenários dos sonhos. Quando o velho Fisher morre em Sydney, Saito e a equipe dividem um voo com Robert Fisher para Los Angeles, a fim de sedá-lo. Com Fisher inconsciente, eles entram no sonho de Yusuf em uma área metropolitana chuvosa e sequestram Fisher. Entretanto, são atacados pelas projeções treinadas do inconsciente de Fisher e Saito é ferido gravemente. Devido à influência dos sedativos e às múltiplas camadas de sonhos, a morte leva a pessoa para o limbo, um mundo de sonhos não construídos, por um tempo aparentemente indefinido. Colby revela a Ariadne que ele passou anos no limbo com Mal, onde eles moldaram o mundo de acordo com suas ideias, e que ao acordarem, Mal ficou convencida de que eles ainda estavam sonhando e cometeu suicídio, incriminando Colby para persuadi-lo a fazer o mesmo. Porém, ele fugiu dos Estados Unidos e das acusações. Dentro do sonho, Hermes muda sua forma para a de Peter Browne, o padrinho de Fisher, para tentar extrair informações de Fisher, mas nada consegue. A equipe entra em uma van e são sedados para o sonho de Arthur em um hotel, onde eles convencem Fisher de que ele foi sequestrado no primeiro nível por Browne e que devem entrar na mente dele para determinar seus motivos. Na verdade, o sonho é o de Hermes, uma área montanhosa e nevada onde devem invadir uma fortaleza para revelar a ideia plantada. Para acordar e proteger a equipe, um membro fica para trás em cada nível com chutes sincronizados, e o Sulf dirigindo a van para fora de uma ponte, Arthur explodindo um elevador com os corpos da equipe em gravidade zero e Hermes detonando explosivos na fortaleza da montanha. Fisher acaba sendo morto por Mal e vai para o limbo. Ariadne e Colby o seguem para confrontá-la. Lá Mal tenta convencer Colby a ficar, fazendo com que ele questione sua própria realidade. Colby revela que ele plantou uma ideia na mente de Mal para que ela acordasse, fazendo indiretamente responsável por sua morte. Ela o ataca, porém Ariadne atira nela. Colby permanece no limbo para localizar Saito,
que havia morrido no nível anterior, enquanto Fisher e Ariadne retornam para a fortaleza, onde Fisher chega à conclusão de que seu pai desejava que ele viesse a ser um homem de convicções próprias. Colby consegue localizar o envelhecido Saito e lhe diz que ambos precisam retornar à realidade. Ele acorda de volta no avião e encontra todos os bens. Saito honra com um acordo com Colby e o livra das acusações de assassinato. Colby entra nos Estados Unidos e finalmente retorna para sua casa. Ele gira o peão para verificar se está sonhando ou não, porém é distraído por seus filhos antes de que qualquer resolução possa ser vista, deixando o final aberto a interpretações. Brilho eterno de uma mente sem lembranças. Joel descobre que sua namorada, afastada Clementine, passou por um procedimento para ter suas memórias deles apagadas pela empresa Lacuna de Nova York. Desolado, ele decide passar pelo mesmo procedimento. Em preparação, ele grava uma fita contando suas memórias de um relacionamento volátil. Os funcionários da Lacuna trabalham no cérebro de Joel enquanto ele dorme em seu apartamento para que ele acorde sem nenhuma lembrança do procedimento. Um funcionário, Patrick, sai para ver Clementine. Desde o procedimento dela, ele tem usado as memórias de Joel e Clementine como um guia para seduzi-la. Enquanto o procedimento corre no cérebro de Joel, o técnico Stan e a secretária Mary tomam drogas, festejam e fazem sexo. Joel revive suas memórias com Clementine enquanto elas são apagadas, começando com a última briga. Conforme ele alcança suas memórias anteriores e mais felizes, ele percebe que não quer esquecê-las. Sua projeção mental de Clementine sugere que Joel a escondam em memórias que não a envolvam. Isso interrompe o procedimento, mas Stan liga para seu chefe Howard, que chega e o reinicia. Joel chega à sua última memória restante de Clementine e o dia em que se conhecem, em uma praia em Montauk, enquanto a memória desmorona ao redor deles. Clementine diz a Joel para encontrá-la em Montauk. No apartamento de Joel, enquanto Stan está do lado de fora, Mary diz a Howard que está apaixonada por ele, e eles se beijam. A esposa de Howard chega e os vê pela janela. Furiosa, ela diz a Howard contar a verdade a Mary, que Mary e Howard tiveram um caso anteriormente, e que Mary teve suas memórias apagadas. Desgostosa, Mary rouba os registros de Lacuna e os envia para os pacientes, incluindo Joel e Clementine. Joel acorda com suas memórias de Clementine apagadas. Ele impulsivamente vai para Montauk e acidentalmente encontra Clementine na viagem de trem para casa. Eles são atraídos um pelo outro e vão a um encontro no congelado Charles River, em Boston. Joel leva Clementine para casa e Patrick vê os dois, percebendo que eles se encontraram novamente. Joel e Clementine recebem seus discos da Lacuna e ouvem suas fitas. Eles ficam chocados com suas memórias amargas que tinham um do outro e quase se separam novamente, mas concordam em tentar novamente. E aí, qual filme tem o melhor roteiro? E a próxima categoria é melhor fotografia. A Origem. O diretor de fotografia, o Alec Pfister, deu a cada local e nível de sonho um visual diferente. A Fortaleza da Montanha recebeu uma aparência estéril. O hotel, um visual aconchegante e as cenas da van eram neutras. Isso foi feito para um público identificar imediatamente o local onde eles estavam durante o período de intensos cortes do filme. Brilho eterno de uma mente sem lembranças. A filmagem foi desafiadora para a diretora de fotografia Ellen Kuras, devido à dificuldade de filmar a visão de Gondry para o filme, que visava misturar a autenticidade das filmagens com flashes imprevisíveis de capricho. De acordo com essa visão, Gondry queria que a luz disponível fosse usada exclusivamente para a filmagem. E aí, qual filme tem a melhor fotografia? E a próxima categoria e última é a melhor direção. Christopher Nolan. A Origem foi desenvolvida por Christopher Nolan.
se baseando na noção de explorar a ideia de pessoas dividindo um espaço de sonhos. Isso te dá a habilidade de acessar o inconsciente de alguém e como isso seria usado. Nolan pensava em extrair uma informação do cérebro de alguém e como essa informação seria usada. Nolan tirou inspirações dos trabalhos de Jorge Luiz Borges. Nolan ficou pensando nessa ideia desde que tinha 16 anos, intrigado de como ele iria acordar e depois quando se caísse em um sono leve, e ter consciência de estar sonhando. Ele também teve consciência de que poderia estudar o lugar onde se pode alterar os eventos do sonho. Ele disse: tentei trabalhar a ideia de manipulação do arranjo de um sonho consciente ser uma habilidade que essas pessoas possuem. O roteiro é baseado nesses conceitos e experiências básicas. As filmagens principais começaram em Tóquio no dia 19 de junho de 2009, com a cena em que Saito contrata Kobe em um passeio de helicóptero pela cidade. A produção foi para o Reino Unido, em um hangar ao norte de Londres. Foi lá que o bar do hotel foi construído em uma estrutura que poderia ser virada em até 30 graus. Um corredor de hotel foi construído pelo desenhista de produção, o supervisor de efeitos especiais e o diretor de fotografia. O corredor tinha a capacidade de virar 360 graus para criar o efeito de diferentes vetores da gravidade para as cenas onde a física do sonho fica caótica. A ideia foi inspirada por uma técnica semelhante usada por Stanley Kubrick em 2001 em Uma Odisseia no Espaço. Efeitos visuais. Para as sequências de sonhos, Nolan manteve os efeitos gerados por computação no mínimo e preferiu os métodos convencionais quando possível. O supervisor de efeitos visuais construiu uma miniatura da Fortaleza da Montanha e a explodiu para o filme. Para as cenas sem gravidade, ele usou a computação para sutilmente alterar elementos como espaço e tempo. O efeito mais difícil foi a Cidade do Limbo, porque foi sendo desenvolvida constantemente durante a produção. O supervisor de efeitos visuais pediu para que artistas construíssem conceitos baseados na visão ideal de Nolan, algo glacial com uma arquitetura claramente modernista, porém se desfazendo como um iceberg. Eles criaram um modelo básico de um glacial e depois os desenhistas criaram um programa que adicionava elementos como ruas, interseções e ravinas até terem uma cidade complexa e orgânica. Para a sequência onde as ruas de Paris se dobram, eles criaram desenhos conceituais e depois uma animação por computador básica para dar uma ideia de como a sequência iria ficar. Durante as filmagens, Nolan usou essa animação para dirigir Leonardo DiCaprio e Ellen Page na locação. Inception teve aproximadamente 500 cenas com efeitos visuais, um número que é considerado baixo para os filmes épicos atuais, que possuem por volta de 1.500 a 2.000 cenas com efeitos visuais. Charlie Kaufman. O conceito de brilho eterno de uma mente sem lembranças surgiu de conversas entre o diretor Michael Gondry e o co-roteirista Pierre Bismuth. Bismuth concebeu a ideia de apagar certas pessoas da mente das pessoas em resposta a uma amiga reclamando do namorado, quando ele perguntou se ela apagaria aquele namorado da memória. Ela disse que sim. Bismuth planejou originalmente conduzir um experimento de arte envolvendo o envio de cartões para pessoas dizendo que alguém que elas conhecia havia apagado o destinatário do cartão de sua memória. Quando ele mencionou isso a Gondry, eles desenvolveram uma história baseada nas situações que surgiriam se fossem cientificamente possível. Gondry abordou o escritor Charlie Kaufman com este conceito, e eles o desenvolveram em um pequeno rascunho. Embora os escritores não acreditavam que o conceito fosse comercial, uma pequena guerra de lances começou pela ideia. Steve Golin, da Propaganda Filmes, comprou em 12 de junho de 1998 por uma baixa quantia. Kaufman, que foi responsável por escrever o roteiro.
Durante o tempo de escrita, o cineasta Christopher Nolan lançou seu filme Memento de 2000, que também lida com a memória. Devido às semelhanças, Kaufman ficou preocupado e tentou desistir do projeto, mas Golan o fez concluí-lo. Durante a escrita, a propriedade do argumento mudou várias vezes, resultando em Kaufman não ter que lidar com os estúdios até o final do processo de escrita do roteiro. O roteiro final deixou os estúdios nervosos. Kaufman não queria fazer do filme um thriller e queria minimizar os aspectos de ficção científica do apagamento de memórias, concentrando-se no relacionamento. Ele teve uma enorme luta ao escrever o roteiro, encontrando particularmente dois problemas: mostrar as memórias, as reações de Joel, as memórias e Joel interagindo com Clementine fora das memórias, nas memórias, e o fato de que os personagens poderiam se referir em cenas posteriores a memórias já apagadas. Kaufman resolveu o primeiro problema tornando Joel lúcido e capaz de comentar suas próprias memórias, e resolveu o segundo fazendo com que as memórias se degradassem, em vez de apagá-las imediatamente, com o apagamento completo ocorrendo ao despertar. As filmagens de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças começaram em meados de janeiro de 2003, após 6 semanas de preparação, durante 3 meses principalmente na cidade de Nova York e arredores. O filme foi filmado em Fuji Reala 500D. A equipe de produção recriou algumas cenas importantes, como o apartamento de Joel em Rockville Center e a cozinha no estilo dos anos de 1950, em uma antiga base militar dos Estados Unidos, em Nova Jersey. O filme usou CGI mínimo, com muitos efeitos realizados na câmera, por meio de perspectivas forçadas, espaços ocultos, holofortes, sons não sincronizados, foco dividido e edição de continuidade. Um exemplo notável é o oceano levando embora a casa em Montauk. A equipe de produção conseguiu isso construindo um canto de uma casa na praia e permitindo que a maré subisse. Executar esse efeito foi difícil, pois a equipe especial controlada para colocar o cenário na água recusou devido aos perigos percebidos. Em resposta, Gendrick demitiu a equipe e fez com que a equipe de produção, incluindo os atores e produtores, colocassem o cenário na água. Em retaliação às ações de Gondry, o chefe do sindicato repreendeu Gondry na frente da equipe. Kaufman reescreveu parte do roteiro durante a produção. Portanto, existem várias diferenças entre o roteiro de produção e o filme final. Uma diferença fundamental é que no roteiro de produção, com o apagamento de cada memória, o comportamento de Clementine é cada vez mais robótica. No filme final, Weasley interpreta Clementine diretamente, e a degradação dos cenários e a intrusão dos cenários uns sobre os outros estabelecem a degradação da memória visualmente. Outro componente do roteiro que não entrou no filme final foi a aparição de Naomi, a namorada de Joel. Contra a insistência de Kaufman na inclusão de Naomi, a equipe de produção cortou suas cenas já filmadas. A editora islandesa que editou o filme, segundo consta, entrou em conflito com Gondry durante a edição. Kaufman também esteve muito envolvido na edição do filme. E aí, qual filme você escolheu como o melhor? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E obrigado por assistirem e não se esqueça de se inscrever no canal e se curtiu o conteúdo, deixe o like para ajudar no crescimento do canal.